Bom, gente, boa tarde, noite. Eu queria primeiro agradecer ao convite para a gente participar desse debate aqui da Unesp e do Danilo, sobretudo, companheiro nosso lá do Seminário das Quartas há tanto tempo. Bom, e na verdade eu queria, primeiro, antes de começar, eu preparei um textinho aqui que eu vou meio lendo e meio comentando. Primeiro eu queria dizer que é uma tarefa difícil, árdua, né? Essa de tentar, como o Oscar estava introduzindo aqui, quem sabe a gente sair dessa noite tendo algum entendimento um pouco mais claro do que é o neoliberalismo. Na verdade, eu acho que é uma tarefa árdua, e não é um pouco isso que eu estou me propondo a fazer nessa fala, né? Na verdade, mais do que apresentar respostas, eu preparei um comentário que coloca mais questões. Coloca mais questões, mas eu acho que isso é importante. Coloca mais questões, porque eu acho que a ideia é a gente, enfim, montar uma agenda de pesquisa e conseguir elaborar questões importantes que ajudem a gente a entender o que está acontecendo, né, na nossa realidade sociopolítica, cultural. Ontem, daí foi muito interessante, ontem no nosso seminário lá na USP, o Seminário das Quartas, várias pessoas estavam aqui, que estão aqui estavam lá ontem. A gente teve um debate super interessante com, enfim, militantes e lideranças coletivas que atuam nas periferias, que foram provocadas a responder à questão, né? Como que está se organizando a política hoje num contexto de ofensiva política da direita. Enfim, eu não teria capacidade política, eu acho que nem intelectual, de fazer um comentário de todas as falas a partir da discussão que a gente vai fazer aqui hoje. Mas, ouvindo a discussão ontem, eu acho que o diagnóstico de um esgotamento do projeto petista tem muito a ver com a discussão que a gente vai fazer hoje aqui. Então, em algum momento ontem eu fiquei pensando que talvez tivesse sido mais interessante provocar aquelas pessoas que falaram ontem sobre abertura democrática e a razão neoliberal. E daí eu fiquei pensando, depois eu cheguei em casa e falei assim, não, na verdade tem algo que ainda não está claro, eu acho que para a esquerda hoje, para a militância atual. Enfim, a minha modesta contribuição acho que vai nessa linha de tentar colocar algumas questões e problematizar algumas coisas, e eu acho que a mesa toda vai um pouco nessa linha. Bom, a certa altura ontem, uma militante saída do MST, junto com aquele grupo que saiu 2 anos atrás e que está aqui hoje, na verdade, comentou, entre várias coisas super interessantes, eu já até falei para ela que eu não ia comentar a fala dela toda, mas que me pegou um mote ontem quando eu cheguei em casa, que ela falava ela falava de não fazer, da necessidade de segurar um pouco essa ideia do trabalho de base. Então, não porque, enfim, como se fosse uma saída para um impasse organizativo que estaria colocado para essa nova esquerda hoje. E aí eu acho que impasse organizativo eu coloco uma interrogação e nova esquerda também. Interessante que essa necessidade, na discussão ontem, era mais a necessidade de se voltar ao trabalho de base, era mais comentada pelas organizações de perfil mais autonomista, que talvez a gente pudesse dizer que talvez seja uma nova esquerda, apesar de que esse perfil autonomista estava lá na origem do PT. Então, não essas organizações atuais, mas enfim. Então, se a gente... Bom, enfim, na minha fala eu vou falar um pouco disso. Então, ela não questionava o trabalho de base por considerar que não é importante, ou porque nem por não estar envolvida com ele, mas porque ela defendia a necessidade de compreender o que se passou e o que está se passando hoje ainda com aquele radical projeto de democrático popular que foi encarnado pelo PT. E eu achei isso muito interessante, a gente comentando aqui no começo, hoje já, eu acho que vai muito na linha do que a gente vai comentar hoje, a necessidade de a gente interromper, e olhar para as transformações aceleradas que estão acontecendo hoje no nosso tecido social, vamos dizer assim. E é muito interessante porque esse comentário partiu de uma militante jovem
que certamente entrou no MST já no momento em que importantes transformações no sentido das conformações, das práticas e discursos que a gente vai comentar aqui hoje, estavam já dentro do MST. Né? Então é interessante porque eu acho que a entrada desses jovens militantes numa organização como o MST e a saída, eu acho que é interessante. Né? Bom, então o objetivo da minha fala aqui hoje é apresentar algumas hipóteses de pesquisa sobre o título, né, sobre o que seria essa razão neoliberal no Brasil. E eu vou fazer esse comentário retornando um pouco na história recente da política brasileira, tentando apontar algumas questões, algumas modulações, eu acho que isso é uma palavra importante que vai voltar aqui na nossa discussão, sobre o que é esse neoliberalismo. Não tenho conclusões a respeito, mas uma agenda de pesquisa, como eu falei para vocês. E a ideia, na verdade eu vou fazer alguns comentários sobre essa história política recente do país, em especial referente às políticas sociais, né, com a intenção de problematizar o que eu estou chamando da organização de um novo horizonte normalizador para os indivíduos, né, por meio dessas novas intervenções, novas e velhas intervenções sociais. Bom, para alguns autores, militantes, analistas, a abertura democrática é por vezes pensada como um momento de fundação de algo novo. Que no mesmo momento da sua fundação já estaria atestado o seu fim. Né? Como que a gente pode pensar esse momento? Né? Eu acho que, em relação a ele, eu acho que atestar que a lógica neoliberal já estava encravada naquelas experimentações políticas dos anos 80, é temerário. Né? Se faz muito isso ultimamente. Né? E eu acho que ao fazer isso a gente perde de vista a percepção dos pontos de apoio por meio dos quais as práticas e os discursos neoliberais vão se constituir enquanto uma grade de inteligibilidade do nosso mundo social. Então, uma maneira de aprender, de compreender, de entender, e a maneira por meio da qual a gente compreende a nossa realidade. Então, eu acho que isso é uma primeira definição do neoliberalismo. O neoliberalismo é essa grade a partir da qual a gente entende a gente mesmo. Então, a gente enquanto indivíduo, a gente enquanto sujeito político, a gente enquanto organização política. E eu acho que ao tentar olhar para as organizações dos anos 80 e dizer que lá já estava o neoliberalismo, é temerário também, porque a gente perde de vista o jogo entre as vitórias e as derrotas, as continuidades e as descontinuidades, que eu acho que fazem parte da história do neoliberalismo no Brasil. Né? E eu acho que a gente também não deve interpretar esse processo como uma ruptura. Né? Certamente houve nessas experimentações dos anos 80, e eu acho que esse é exatamente um ponto que interessa para uma investigação sobre o que é o neoliberalismo no Brasil, pontos de apoio, né, dessa racionalidade política neoliberal. Mas é preciso afastar um raciocínio que busca responsabilizar, né, os movimentos e as lutas dos anos 80 pela neoliberalização da sociedade brasileira. Mas ainda, a gente tem que tomar cuidado e não construir uma polarização. E isso se discutiu ontem também, né, uma polarização entre o neodesenvolvimentismo petista e o neoliberalismo tucano. Né? Eu vou procurar mostrar aqui que há mais continuidades do que essa polarização faz crer. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Né? A perspectiva de análise trazida pelo trabalho do Dardot e do Laval, que são os autores, enfim, do livro A Nova Razão do Mundo, que, enfim, acho que o Milton e o Paulo talvez comentem um pouco mais sobre eles, mas que trouxeram um pouco essa provocação para essa discussão de hoje. Mas não só o Dardot e o Laval, né? Há um campo de debates e controvérsias em torno de uma análise política sobre o neoliberalismo na Europa, na França, na Itália, no Reino Unido, na Noruega, no Canadá, nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, que tem muita dificuldade de entrar no Brasil. Então a gente, enfim, é uma discussão que está fervendo, né? E que a gente encontra dificuldades em pautar essa discussão na ciência social brasileira. Né? Então não é só o Dardot e o Laval, né? E não é só essa posição, existe uma controvérsia, inclusive debates nos Estados Unidos, existem
Enfim, e a ideia é, a partir da retomada de alguns estudos do Foucault sobre o modo de governo liberal, o modo de governo neoliberal, olhar politicamente para o neoliberalismo como uma racionalidade, né? Então essa perspectiva de análise, acho, nos ajuda a pensar o neoliberalismo como uma mudança nas maneiras de pensar a realidade, de conceber os parâmetros de ordenação do mundo social. Uma mudança nas maneiras por meio das quais os indivíduos pensam a si e aos outros, né? Para o Dardot e para o Laval, essa mudança diz respeito ao espraiamento da competição como norma de subjetivação, né? Mas, enfim, a minha ideia não é retomar todo esse debate, porque tem outras posições, outras interpretações, mas, enfim. Mas é nesse sentido que me interessa trazer aqui para o debate hoje alguns pontos de reflexão que nós vimos fazendo há algum tempo. Eu, o Newton, algumas outras pessoas, o Daniel está aqui também, a Regina lá atrás, o Paulo, a Márcia, enfim, alguns outros pesquisadores do Zé César, a Geórgia. Um pouco mais que a gente está tentando pensar, né, quais os sentidos da constituição de novas subjetivações ancoradas nessa racionalidade neoliberal, né? A tarefa interpretativa, então, é reler a história brasileira recente à luz de aportes teórico-analíticos que nos permitam compreender modulações ocorridas desde a abertura democrática que possam indicar os caminhos dessa racionalidade, né? Acho essa uma tarefa urgente para a esquerda atual, né? Sob o perigo de... Enfim, é uma tarefa urgente se não for feita, né? Sob o perigo de ficar girando em falso, né? Desenhando um horizonte de transformações revolucionárias, enquanto, por exemplo, a classe trabalhadora é alçada ao patamar de consumidora de serviços sociais, de benefícios sociais. Será que temos um novo capítulo com a aprovação da PEC, da terceirização? Né? Talvez. Temos novos formatos sindicais hoje? Enfim, tem várias greves explodindo, tem uma discussão dentro do sindicalismo, enfim, de contraposição às direções sindicais, né? Existe alguma novidade? É um novo capítulo da luta política? Como ela se relaciona com esse tecido social? E daí estou pensando muito até na discussão de ontem, né? Com esse novo tecido social, conservador, violento, consumista, que a gente tem nas periferias, nos bairros periféricos. Mas atenção, o problema não é apenas o desenho político, o desenho dessas políticas de inserção via consumo. O ponto é mais fundo e tem a ver com o regime de engajamento individual incitado pelo neoliberalismo. E eu acho que esse é outro ponto dessa análise do neoliberalismo, né? Bom, então, dito isso, eu vou fazer duas pontuações. Uma mais longa, que é um recuo histórico, e uma outra mais breve. Para a gente pensar algumas possibilidades de análise, né? Então, a primeira pontuação é uma história já bem conhecida de todos vocês, acho, apesar da distância temporal. Eu estou falando da Constituição de 88, né? Então, eu estou querendo chamar a atenção aqui para a tradução no texto constitucional dos anseios radicais, né, dos movimentos que se articularam nas greves, nas mobilizações dos bairros, na cidade, no campo, né? Então, tudo que antecedeu, né, nos anos 70 e 80, enfim, a abertura democrática, né? A novidade desses movimentos era a ruptura com antigas referências práticas e discursivas que caracterizaram a esquerda até os anos 60. Né? O trabalho clássico do Éder Sader, por exemplo, analisou, né, essas novas matrizes discursivas que se estruturaram a partir das lutas de novas organizações políticas, né? Então, enfim, ficou conhecido como um novo ciclo da esquerda, né, que viu nascer organizações políticas. As forças da esquerda sindical que deram origem à CUT, ao PT, ao MST, bem como a muitas associações de moradores nos bairros periféricos das grandes cidades, as lutas no campo, né? Então, a tradução no texto constitucional dos anseios desses movimentos pela democratização radical da cidade, do campo, do trabalho, do acesso ao fundo público, foi um processo tortuoso. E aqui eu acho que eu começo a recontar essa história, né? Da derrota do movimento pela Direta Já, em 84, né, que fora responsável por dar novo fôlego às lutas da passagem da década, né, as greves do fim dos anos 70, começo dos anos 80. Então, a derrota disso, né, da Direta Já, ao aceno de empresários com a democracia,
né, na transição democrática que coroa, né, a transição lenta e gradual da ditadura para a democracia, e daí tem um dado interessante num textinho do Eder Sader, que não é no Novos Personagens Quando Entrarem em Cena, é um outro texto um pouco anterior, que ele cita, enfim, mas isso é sabido, né, a permanência de 85% do regime militar no governo civil, né, que foi escolhido indiretamente. Então, isso mostra muito o que foi essa transição, né? Então, desse contexto, né, da derrota nas diretas e dessa aproximação do empresariado com a democracia, aquele caldo político da esquerda, né, restou, enfim, eu acho que talvez seja forte a palavra restou, mas enfim, ele se organizou em apresentar emendas populares à Constituição de 88. Né? Seria muito importante refazer essa trajetória. Né? Como as emendas foram constituídas, quem colheu as assinaturas, como se organizaram caravanas rumo a Brasília, né? Enfim, talvez alguns não saibam aqui, mas enfim, foram organizadas grandes caravanas rumo a Brasília para pressionar os constituintes, coleta de assinaturas. Como que era esse cotidiano? O que se passou nesse contexto? Quem eram esses principais atores envolvidos? Que reveses aconteceram? Né? Enfim, eu conheço um livro, né, que eu li há bastante tempo, que é O Cidadão Constituinte, que conta um pouco essa história. Mas, enfim, não fui atrás para retomar aqui os argumentos, mas eu lembro, né, enfim, existiam algumas entidades sociais antigas, lá dos anos 50, por exemplo, a FASE, que estava envolvida nesse processo. Enfim, acho que seria interessante, acho que isso é uma primeira pauta interessante. Enfim, grupos políticos importantes se articularam nessas caravanas, né? OAB, CNBB, o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, o MST, né? E culminou em importantes artigos na Constituição, né? Afinados com o regime dos direitos sociais, né? Não é o caso de recontar toda essa história aqui, mas o que eu quero frisar é que houveram 10 anos, enfim, talvez mais, mas enfim, de 79 a 89, a gente tem 10 anos de lutas no país cujo horizonte era o regime dos direitos sociais, né? Universais, que tomavam como elemento problemático o conflito capital-trabalho, reivindicando a distribuição do excedente produzido socialmente, buscando a universalização dos direitos. A tradução desse horizonte na Constituição de 88 se fez por importantes instrumentos. Tem problemas, né? A tese do Newton discute um pouco isso, né? Ao discutir o ECA, mas enfim, o que eu quero deixar marcado aqui, e porque é importante a diferenciação desse momento com o momento atual, né? É que as políticas sociais inscritas nesse texto estavam orientadas pelo regime da universalização, né? Inclusive no caso da assistência social, por exemplo, que é uma política voltada para populações vulneráveis, a movimentação na época para garantir estatutos de direito universal está vinculada às políticas sociais universais, como aspecto complementar, com o objetivo de garantir um acesso à riqueza socialmente produzida no país. Então, a discussão toda da esquerda do serviço social, que puxou a aprovação de alguns artigos na Constituição, trazia essa marca, né, do horizonte dos direitos sociais universais. Né? Enfim. Do ponto de vista da sociabilidade conflitiva dos anos 70 e 80, a década seguinte, a década de 90, é marcada pela convergência e pelo consenso. Né? A derrota do Lula nas eleições de 89 certamente foi um balde de água fria nesse processo todo e contribuiu para deslocamentos que viriam nos anos 90. Por exemplo, dentro do Partido dos Trabalhadores e no tecido social. Não vou entrar na discussão sobre as transformações do PT, eu acho que são centrais também, a gente precisa recontar essa história, mas o trabalho do Lincoln Seco, por exemplo, é uma referência. A gente também fez um debate super legal, acho que no ano passado, retrasado, no seminário das quartas, na verdade no Galpão de Folias, né, no centro da cidade. Enfim, a gente tem uma outra agenda aí de investigação importante, né, para ver assim, o que aconteceu dentro do PT, não é só dentro do PT, né, a gente sabe. Enfim, há uma literatura sobre a década de 90 que costuma interpretá-la sobre o signo de uma maré democrática participativa, né, que passa ao largo de algo que aconteceu entre duas narrativas, né, as greves e conflitos dos anos 70 e 80 e a participação dos anos 90. Né. Talvez aqui a gente precisa se ater para uma primeira investigação de fundo, indagando quais as vitórias e derrotas do horizonte da sociabilidade crítica
das lutas que antecederam a Constituição de 88. Quais os fios que precisamos puxar para compreender as modulações entre o conflito distributivo e a participação na gestão? Não basta a gente concluir que as vitórias do modo de governar petista puxou para o seu interior, para o interior da gestão, os movimentos sociais. É importante compreendermos o que esse encapsulamento constituiu. E aí aqui eu acho que é outro ponto. O que esse movimento criou? Que nova realidade se criou com esse encontro entre militantes do PT nos dois lados? Então, dentro da máquina pública, e aí dentro da máquina pública de cima a baixo, né, nos conselhos de gestão de políticas, enfim, nas instâncias de governo lá na frente, lá na ponta e lá em cima, né? Enfim, nos gabinetes, na prefeitura, nos gabinetes da Câmara de Vereadores, né? E aí, enfim, depois no governo federal. Então, o que acontece, né? Que nova realidade foi essa, né? No encontro entre a máquina pública e os movimentos sociais, transformados muitas vezes em entidades sociais, com CNPJ, expert na elaboração e formatação de projetos sociais, né? Esse é mais um dos aportes importantes desse referencial analítico sobre o neoliberalismo. O que se produz nesta nova realidade? O que é essa nova realidade? Né? Certamente a reestruturação produtiva e a adoção das técnicas modernas de gestão do trabalho são um fermento dessa história importante. Mas a gente tem que procurar em outro lugar os indícios desse novo tempo, no social, né? E essa é a nossa aposta, né? Procurar as transformações nesse novo social que começa a se constituir dessas modulações, né? Então, o empresariado moderno, né, eu acho que tem deslocamentos que acontecem com a aproximação do empresariado nacional, um determinado empresariado nacional, nos debates da Constituinte, e depois nos anos 90 vai ser um ator muito importante na constituição de fundações e organizações empresariais que vão ser elementos centrais na constituição desse novo social, né? Então ele se aproxima dos debates da Constituinte em 85, defendendo uma maior presença do mercado no processo produtivo, né? E uma reformulação do Estado nesse processo. Nada de ausência do Estado, liberdade restrita das forças do mercado, Estado mínimo. Eles defendiam uma intervenção específica, não como proprietários, não como um Estado proprietário de empresas, bancos, não como um instrumento de correção do mercado, mas um Estado parceiro do mercado. Um Estado parceiro do mercado norteando os rumos estratégicos da economia. Essa ideia de um Estado parceiro é importante, né? É importante, inclusive, no argumento do Dardot e do Laval, não a ideia de um Estado parceiro, mas a ideia de um outro tipo de intervenção do Estado, né? Um Estado neoliberal, né? Quem eram esses empresários? Eles eram defensores, inicialmente, da democratização das eleições e decisões internas da Fiesp. Então, eram empresários democratas, né? Eles buscaram se aproximar dos anseios democratizantes da população, né, dos anos 80. Fundaram novas entidades de representação de interesses autônomos em relação à estrutura de representação sindical montada, ampliaram seu escopo de atuação para a nascente sociedade civil. Convergiram com a CUT na defesa de um sindicalismo autônomo e livre das estruturas estatais, e eles viriam a se juntar à CUT pela defesa da ética na política e pela defesa do impeachment do Collor, em 92. São eles que fundam a Fundação Abrinq e outras entidades privadas empresariais, que vão ser importantes, como eu falei, na definição de novas práticas que vão formular esse novo social no país. Esses empresários vão se articular num discurso de colaboração nos anos 90, defendendo ideias de transparência, ética na gestão pública, e vão se aproximar do discurso movimentista dos anos 80 e dos seus protagonistas. O que eu acho que é importante aqui nesse meu comentário sobre essa história desses empresários é que se anunciava aqui um novo formato de luta política, né? Uma luta política que se dava em parceria em torno de pontos em comum, né? E eu acho que esse é outro fio importante a ser puxado, né, numa investigação sobre o que é o neoliberalismo, né? A articulação da mobilização política em torno de pontos em comum,
né? Não por acaso, e aqui é possível estabelecer um diálogo de novo com o argumento do Darboux e do Laval, inspirado no Foucault, de que temos o transbordamento do funcionamento da empresa moderna, capitalista, para outras esferas da vida social, né? Não por acaso a gente vê, né, uma série de procedimentos empresariais sendo incorporados na vida social. Hoje, falar isso é meio óbvio, né? Porque, na verdade, nos anos 90, a gente assistiu isso sendo incorporado, enfim, nas atividades dos agentes sociais, enfim, o que a gente falava da ongização do mundo, né, o empresariamento do social. Hoje a vida individual das pessoas está, sei lá, dominada, né? Enfim, na vida pessoal das pessoas está impregnada, né, esse modo de funcionamento, né? Então, planejamento familiar, planejamento do orçamento, enfim, o engajamento, né, o engajamento nessas formas empresariais, ela está presente em esferas que eu acho que nos anos 90 não se imaginava, né? Bom, então, o ponto que eu estou querendo chamar a atenção aqui, então, é essa mobilização política em torno de pontos em comum, né? Então, a gente tem o movimento da ética na política, então, a ética na política, o impeachment. Depois, combater o mal inquestionável da fome, né? Que foi o ponto da ação da cidadania contra a fome, a miséria e pela vida, né? No começo dos anos 90, que depois é encampado como o objetivo prioritário do governo Itamar, né? Quando ele assume, depois que o Collor sai, e depois retomado, né, como a bandeira do Lula. Então a gente consegue localizar aí um novo formato de mobilização e engajamento, cujo centro é um objetivo comum, um objetivo de transformação, uma única pauta, né? E eu acho que a perspectiva de análise trazida pela ideia de uma racionalidade política nos permite retomar essa história heróica investigando os novos formatos institucionais e as subjetivações que foram em cada um desses momentos incitados, né? Com o propósito da gente compreender os pontos de apoio que foram utilizados por essa racionalidade, né? Então, no caso da campanha da fome, né? Enfim, vários comitês foram constituídos no território nacional com o objetivo de recolher alimentos, né? O debate sobre o problema da fome, no começo dos anos 90, girava em torno de temas estruturais como a reforma agrária, por exemplo. Ao mesmo tempo que elencava um objetivo para aglutinar aquelas forças da campanha do impeachment, né, que juntaram empresários, movimentos populares, né? E, enfim, como eu falei, o combate à fome foi definido como prioridade do governo Itamar, né? A campanha pela fome foi o embrião do Fome Zero, que foi lançado como estratégia no começo do governo Lula, logo depois refinado como Bolsa Família. Enfim, aqui eu não fiz essa pesquisa, né, na verdade, mas essa pesquisa tem que ser feita, né? Eu acho que é importante a gente investigar esse percurso, né? Betinho, Fome Zero, Bolsa Família, Brasil Sem Miséria, né, que era o programa da Dilma, né? Enfim, agora, sei lá, quantas andam, mas enfim. Quais as linhas defendidas em cada momento? O que se ganhou, o que se perdeu na passagem de um programa para o outro? Qual o lugar ocupado pela discussão estrutural nesses programas? Se é que ela se manteve, e se ela não se manteve, o que aconteceu? Como ela modulou, né? E por que a ideia de modulação, né? A ideia de modulação e não ruptura, né? A ideia de que não se perde algumas invenções, né, políticas, institucionais, né? É importante a gente entender, e é por isso que eu falo, o que se ganhou, o que se perdeu, né? Porque ao olhar como se modulou aquela ideia. Então, a discussão estrutural, como não existe mais uma discussão estrutural. A fome não é um problema estrutural. A fome é um problema de cada indivíduo. O que aconteceu aí?